morto espiritual, está longe de Deus. E ele pode chegar à morte física e morte eterna. Mas Jesus tem poder sobre a morte espiritual, sobre a morte física e sobre a morte eterna. O jovem está morto espiritualmente, está morto fisicamente dentro do caixão, e quem sabe poderia ficar morto por toda a eternidade. Mas Jesus chega e diz assim, Jesus diz: jovem, a ti te digo, levanta, levanta, levanta. O moço levantou. Ah, irmão, fiquei com pena, sabe de quem? Do coveiro. Porque o coveiro, irmão, estava com a pá na mão, já tinha acabado o buraco para jogar o caixão dentro. O coveiro vai ter que jogar areia de novo no buraco, porque Jesus chegou. Jesus chegou. Aleluia. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Tem poder sobre a morte. Lá em João capítulo 11, versículo do 1 ao 45, está escrito a história de Lázaro, o amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Aí a Bíblia diz que Lázaro caiu doente. Aí mandaram um telegrama para Jesus, o mensageiro chega lá e diz: Jesus, aquele que tu ama está enfermo. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aí a Bíblia diz que ele ficou 2 dias no mesmo lugar, só que Lázaro morreu. Aí, irmãos, a Bíblia diz que Jesus resolveu voltar, chama os discípulos e diz: vamos para a Judéia. Os discípulos olham para ele sem compreender nada, diz: Senhor, viemos de lá, os judeus querem te matar, vamos embora. Quem anda de dia não tropeça porque tem a luz, mas quem anda de noite tropeça porque está em treva. Há 12 horas no dia. Aí a Bíblia diz que ele foi, mas no meio do caminho Jesus diz: eu vou despertar Lázaro. Os discípulos dizem: se dorme, ele estará salvo. Jesus diz: não, ele falava da morte, Lázaro morreu, eu vou ressuscitá-lo. Quando chega lá, a Bíblia diz que quando ele está chegando perto de Betânia, Marta vai ao seu encontro e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz assim: ele há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, na ressurreição do último dia. Jesus disse: não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, que esteja morto, viverá. Crê tu nisto? Ela disse: eu sei, Senhor, eu sei. Começou a dar desculpa. Jesus, a Bíblia diz que, aí a Bíblia diz que ela foi chamar Maria, porque o mestre queria falar com ela. Maria estava lá sendo consolada pelos judeus. Maria se levanta. Marta diz: o mestre quer falar contigo. Aí a Bíblia diz que ele ficou no mesmo lugar. Quando Maria chegou lá, irmãos, parece que elas combinaram. Maria disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: onde puseram? E a Bíblia diz que quando Jesus está indo, que viu o lugar, ele chorou. Quando ele chorou, os judeus que viram ele chorando disseram assim: ó, como amava. Não podia ele, que abriu o olho do cego, permitir que esse não morresse. Aí a Bíblia diz que Marta indagou Jesus novamente, e Jesus disse: se eu já não tinha dito que se creres verás a glória de Deus. Aí a Bíblia diz, irmão, que ele chega, irmão, na porta da sepultura, do túmulo, da caverna. Ele levanta a mão para o céu e diz assim: Pai, graças te dou, e eu falei isso para que eles creiam que tu me enviaste. E a Bíblia diz que ele disse: tirai a pedra, tiraram a pedra. Aí clamou Jesus e disse: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, e volte e habitais, e saiu andando dentro da sepultura. Ele estava morto há 4 dias. Aí ela disse: já cheira mal. Jesus: eu não quero saber, eu vim ressuscitar, porque tenho poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. E aqui eu finalizo com a filha de Jairo. Ele tem poder sobre a morte. A filha de Jairo, se lembra de Jairo? Príncipe da sinagoga, homem portanto influente, letrado, doutorado, homem formado, sabia de tudo, o irmão da Torá, sabia de tudo na lei de Moisés, homem que conhecia o Pentateuco de perna, mãos e cabeça, homem totalmente dotado em todo na lei do Senhor. Mas a Bíblia diz que a filha desse homem está morrendo. Ela tem 12 anos e é a única filha desse Lucas. E aí esse homem vai procurar Jesus. Quando chega lá, adora Jesus e diz: Jesus, vem na minha casa, porque minha filha está morrendo. Jesus disse: eu vou. E Jesus está indo na casa dele. Quando Jesus está indo, e veio um dos principais da sinagoga, lá em Marcos, capítulo de número 5, versículo 21 em diante, e 35 em diante. E a Bíblia diz que eles disseram: para quem falas o mestre? A tua filha já morreu. Jesus olha para o pai da menina, e no grego ele diz assim: permanece crendo, continua crendo, deixa
crendo. Quem fez promessa foi eu. É isso que Jesus está dizendo, irmão. Aleluia. Ele disse, creis, mas no grego ele está dizendo, permanece crendo. Sabe o que Jesus está dizendo? Pode alguém falar, pode alguém dizer, pode criticar, pode falar o que quiser, mas quem prometeu foi eu, então continua crendo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz aí, quem prometeu foi Jesus, então continua crendo. Diz, quem prometeu foi Jesus, então continua crendo. Aleluia. Quando Jesus chega na casa dele, está um alvoroço, uma algazarra, um barulho. Jesus diz, acalma tudo isso aí, porque eu cheguei. Sai todo mundo para fora. Só vai entrar Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. Fecha as portas e entrou, está lá a menina deitada. Irmão, ele entra no quarto, a menina está deitada, está pálida. Irmãos, os lábios estão roxos. Os olhos, irmão, dela já estão ressequidos. A morte levou, acabou-se. Acabou não. Jesus chegou. Jesus chega perto da menina, pega na mão dela e diz assim, em aramaico, talita cumi, que traduzido é, menina, eu te digo, levanta-te agora. Irmãos, ela estava morta, mas Jesus disse, levanta-te agora. A morte, irmãos, a morte teve que largar a alma, o espírito da menina e dizer, vocês têm que voltar. Vocês têm que voltar, porque quem está dando a ordem é aquele que é mais poderoso do que eu. É aquele que manda em mim. Ele manda na morte, ele manda no diabo, manda nos anjos, ele manda nos principados, nas potestades, ele manda no espaço, na terra, na natureza, ele manda na eternidade, ele é Deus, irmão. Aleluia. E a Bíblia diz, quando ele diz, talita cumi, levanta, a menina levantou. Ele pegou a menina, entregou ao pai, a mãe, e disse, dai-lhe voz de comer. Quantos podem levantar a mão e dizer, Jesus, eu te glorifico, porque até a morte ela tem que me adorar. Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder. E aí eu finalizo com a expressão de Paulo. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, 54 ao 57. E esse texto é forte, fique em pé. E eu vou pronunciar o texto, fique em pé. Paulo disse assim, e quando isto